deficiência visual caiu do primeiro andar de um prédio no bairro de Gramame, em João Pessoa, na manhã de ontem. Ele ainda foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital de trauma. E graças a Deus já recebeu alta. Para tratar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o psicólogo, Dr. Júnior Menezes, que dá dicas para evitar crises e acidentes com crianças autistas. Gabriela Lima está ao vivo comigo agora. Gabi, um tema de extrema importância para mãe, para pai autista e para quem convive com pessoas autistas. Bem-vinda, querida. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno, exatamente. Bom dia a você e a todos. Muito necessário a gente conversar mais sobre esse assunto. Susto grande, né, para essa família, esse menino de 8 anos que acabou caindo, como você relatou, explicou essa situação. Aconteceu ontem de manhã ali no Gramame, Colinas do Sul. Segundo a avó do menino, de acordo com o relato dela, foi um descuido, né? Ali, de repente, eles não perceberam, o menino se projetou na janela, acabou caindo, caiu num solo de vegetação e teve apenas ferimentos no rosto, como você já explicou, ele recebeu alta, mas é muito importante a gente falar sobre isso porque em outubro do ano passado nós tivemos um outro caso de uma menina autista também, que acabou caindo também da janela de um prédio, foi salva pela vizinha, um caso que repercutiu bastante, e isso aconteceu exatamente no momento em que havia muito ruído, muito barulho na rua dela, e isso acende esse alerta pra gente porque mostra que o autista, ele tem alterações, ele pode ter alterações sensoriais, cheiros fortes, muito ruído, coisas que modifiquem a sua condição, a sua rotina diária, podem provocar algum tipo de incômodo para ele. E é por isso que a gente veio conversar assim com o Dr. Júnior Menezes, que vai trazer maiores explicações para a gente, orientações para as famílias que estão em casa, porque o autismo não é uma doença, e sim é uma condição neurológica, né? É um transtorno que precisa de atenção da família e das pessoas. Não é isso, Dr. Júnior? O que as famílias podem fazer diante desse cenário, então, para atender melhor a condição das crianças autistas e da pessoa autista? Bom dia. Bom dia a Bruno, bom dia a todos os telespectadores. Cabe destacar primariamente que a segurança, né, dessas crianças são de extrema importância no campo e no contexto familiar. Então a família precisa compreender que o autista ele é muito vinculado à rotina. Então tudo que desvincula ele da rotina normal pode prejudicar, como você muito bem já disse, qualquer tipo de alteração, inclusive alteração sensorial. Então um barulho mais alto, um cheiro desagradável, uma conversa, uma discussão que ele ali se sinta, queira ou não, invadido, pode fazer com que ele entre dentro do que a gente chama de fuga daquele espaço, daquele local que para ele já não é mais seguro. Então, janelas abertas, portas abertas, tudo isso precisa estar, de fato, sendo visto, né? Para que a segurança da criança seja estabelecida. Então, uma criança autista que mora num terceiro, quarto, quinto andar, é importante que as janelas estejam protegidas, as portas estejam fechadas, exista um cuidador, de fato, de prontidão, né, ao lado da criança, para que a gente evite, né, a gente trabalhe com a segurança da criança no sentido de não acontecer esses eventos no cotidiano. Perfeito, doutor Júnior. E assim, além da segurança também, para proporcionar um dia a dia melhor para a pessoa que é autista, para a criança autista, o que a família pode fazer? Porque às vezes as pessoas, elas não buscam mais informação, elas acham que pode ser normal, é assim mesmo. O que eles poderiam fazer para que essa criança tenha um desenvolvimento melhor, para que ela conviva melhor com os demais? A criança autista, ela necessita de terapias que a gente chama terapias especiais. Então, toda criança ela é avaliada por um neuropediatra, né? É importante que as terapias especiais sejam vinculadas ao cotidiano da criança. Crianças autistas precisam de uma equipe multiprofissional, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, analista do comportamento, né, assistente terapêutico ABA, que trabalha um modelo que a gente chama de modelo ABA, de aplicação ABA, para que as crianças evoluam, né, para que as crianças progridam. Mas para além disso, para além desse universo de atenção multidisciplinar, a família de fato precisa ser essa extensão do cuidado da clínica, né?
proporcionar momentos felizes, proporcionar espaços, né, coletivos. A criança autista tem uma dificuldade de se socializar com outras pessoas, mas é importante que a família promova espaços que consiga levá-la, né, a fazer esse enfrentamento. Não é algo fácil, mas é importante tê-lo no dia a dia para que a criança consiga cada vez mais evoluir, né? A gente sabe que existe autistas nível 1, 2 e 3, né? Alguns são mais severos, outros são mais leves, mas é importante a coparticipação da família, do entorno familiar e do entorno social para que essa criança tenha uma vida mais saudável. Dando um exemplo assim muito simples, né, para mitigar risco, por exemplo, existem uns protetores de ruído, né, que podem ser comprados se a criança tiver uma sensibilidade a muito barulho, e pode ser colocado na criança. Isso evita com que ela haja ali um desgaste no dia a dia que é trazido pelo som alto. Doutor Júnior, em muitas patologias, inclusive no caso do autismo também, é muito importante que as famílias, elas então procurem entender mais, estudar mais sobre o assunto, né, para poder lidar melhor com a situação. Sim, nós trabalhamos com famílias autistas. Eu sou coordenador de saúde mental da Unimed João Pessoa. A maioria das mães, elas já tem essas expertises, né? As mães de autistas que estão nos assistindo, elas podem corroborar com isso. São mães que estudam, são mães que fazem cursos, são mães que fazem pós-graduação na área para dar uma atenção maior ao seu filho. Aquelas que não fazem, realmente fica a dica, né, que de fato elas procurem sempre ter maior conhecimento, sempre estudar mais, sempre ler mais, porque aí ela vai ser uma extensão do cuidado dentro de casa. Obrigada por essas dicas importantes, doutor Júnior. Orientações valiosas para todo mundo que está nos acompanhando, porque é isso, o autismo é uma condição neurológica. A pessoa autista, ela pode sim levar uma vida normal, como todo mundo, não é uma doença. Agora, de fato, é preciso que as pessoas tenham essa atenção, tenham esse cuidado, como bem explicou aqui o doutor Júnior. Esse cuidado começa também com a família proporcionando esse ambiente especial, esse ambiente preparado, seguro, para que essa criança venha a ser um adulto completamente feliz aí no futuro. É isso, Bruno, volto com você. Obrigado, Gabi. Inclusive pedir aos governos, aos prefeitos, aos secretários municipais, ao governo do estado, ao governo federal, para que se intensifique a política pública de uma equipe multidisciplinar para atender principalmente as pessoas com essa questão relacionada ao autismo. As crianças autistas, as pessoas autistas merecem muito mais atenção da nossa sociedade e da classe política também, que é quem faz os investimentos nas áreas. Porque só quem é um pai autista sabe o custo que é para manter um filho nessa condição. Nem todo mundo consegue ter no serviço público de saúde e atendimento. E as poucas pessoas que conseguem ter condições no serviço privado, no plano de saúde, essas pessoas passam por dificuldades. São batalhas judiciais que acontecem quase todo mês para dar uma garantia ali, para ter uma equipe multidisciplinar. Quem tem um pouco de condição passa por isso, por esse constrangimento, por esse problema. Para ter um acompanhamento médico, tem que ter ali uma batalha judicial, tem que ter uma humilhação na justiça. Está pagando o plano, mas o plano não quer cobrir, colocar a equipe multidisciplinar para acompanhar o desenvolvimento das crianças autistas. E imagine quem não tem condições. Imagine uma criança autista que é filho de uma pessoa que não tem condições, que não tem conhecimento, que não tem esclarecimento. Como vive essa criança? Que vai no postinho, que mal tem um médico no postinho do seu bairro. Mal tem uma dipirona. Imagine uma equipe multidisciplinar, com médico, com psicólogo, psicoterapeuta, os profissionais que precisam. Não tem, amigo. Assim, é preciso ter olhar para as classes, preciso ter inclusão no governo. Tendo inclusão, colocando profissionais à disposição. 7-6 na Paraíba do meu Deus, 7-6 agora. Ano novo.